Então, é o seguinte, eu tô aqui porque um dia eu resolvi plantar comida na minha casa, né? E eu sou jornalista, eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo, eu tinha certeza que eu era a pessoa mais urbana do mundo, até uns 10 anos atrás, se me falassem alguma coisa do mundo rural, eu ia falar, tá falando com a pessoa errada, eu não entendo nada disso, não entendia mesmo, né? Mas, assim, desde pequena, e faz tempo isso, né? Então, por exemplo, hoje eu estou meio assim, cansada, ontem foi minha festa de 50 anos. Então, eu fui dormir às 6 da manhã, acordei às 8h30, já estava acordada. Mas, enfim, isso para dizer que desde criança mesmo, eu comecei a me preocupar com as questões ambientais. Isso é anos 70, eu era bandeirante, eu fazia parte do movimento bandeirante, e dentro do movimento se falava em ecologia nos anos 70. E eu era criança mesmo, tinha uns 8, 9 anos, a primeira vez que eu ouvi falar desses conceitos, e eu entendi. E hoje em dia eu gosto muito de conversar com criança, porque eu acho que as crianças entendem muito fácil, coisa que os adultos ficam racionalizando, e eles captam, né? Enfim, mas eu fui levando minha vida de criança e adolescente normal, não era ecoxiita, nem ambientalista, até porque isso não existia. Mas eu fui acompanhando, muito pela mídia, assim, né? A ideologia do desenvolvimentismo, a transamazônica, ao mesmo tempo as primeiras manifestações e notícias sobre a contaminação do ar, do solo, dos alimentos, do tudo, e essas coisas caminhando. Eu lembro que um dia eu estava lendo jornal, isso foi anos 80, assim, 85, 86, eu li que em São Francisco estavam começando a fazer coleta seletiva de lixo. Eu falei, nossa, que coisa, né? Tem um caminho aí. Mas, enfim, fui levando a minha vida, trabalhando em jornal, em revista, principalmente, tudo mais. E há alguns anos atrás, foi mais uma percepção meio intuitiva, assim, como se eu vi que no horizonte, assim, falei, nossa, agora a crise ambiental vem mesmo, assim, foi uma percepção meio as células, né? Falei, putz, agora a coisa vai pegar. E aí eu comecei a me preocupar com a pressão que a gente na cidade exerce sobre os biomas, né? As cidades são como buracos negros, muito pequenininhas, mas que elas consomem biomas inteiros, e a gente que está aqui, em geral, vai consumindo, sem se preocupar muito com as conexões do que está lá. E a outra percepção, hoje em dia eu estudo muito essa questão da segurança alimentar, é que esse século aqui, a gente, como humanidade, né, está correndo um risco muito grande, né, de não só existe hoje em dia muita gente que passa fome mesmo, como isso tende a aumentar o sistema de produção agrícola, tende a colapsar, espero que devagar, né, porque a gente vai se adaptando, vai fazer, mas a perspectiva é meio horrorosa. E, ao mesmo tempo, eu percebi que as pessoas que detinham esse conhecimento e detêm ainda da produção doméstica de alimentos são pessoas de uma geração que estava indo embora. E aí eu decidi que eu seria veículo, que eu sou jornalista, né? Eu ia aprender o máximo que eu pudesse sobre isso para ensinar o maior número de pessoas possível. Então, esse é meu objetivo na vida, assim. Eu me considero uma agricultora iniciante, né? Eu planto já faz 8 anos, mas isso não é nada, porque é um aprendizado de uma vida, muita coisa eu ainda não sei fazer, mas tento tudo aquilo que eu vou aprendendo e passando pela frente. E aí, nessa busca, eu e uma outra jornalista chamada Tatiana Ascar, a gente criou um grupo no Facebook chamado Hortelões Urbanos, isso foi em 2011. A gente estava dando umas oficinas de agricultura urbana, era um grupinho ali para o pessoal que estava assim, era uma turma mais ou menos a quantidade que está aqui. Trocar informação, a gente falou, vamos fazer um grupinho no Facebook, que legal, não sei o que lá. Só que aí é aquela coisa de quando chega o momento de uma ideia, né? Então, no boca a boca, o grupo foi se expandindo, e hoje em dia ele tem, esses dias vai fazer 30 mil pessoas, do Brasil inteiro, brasileiros que moram fora, gente de língua espanhola e tudo mais, e aquilo é como se fosse uma plataforma, assim, uma universidade online 24 horas por dia,
funcionando ali, entra desde gente que fala assim, olha, eu tentei plantar feijão no algodão em casa e não deu certo. Aí a gente acolhe e fala, não, super legal, só que a gente planta na terra, não é no algodão. Ah, aí tem desde isso até gente que é PhD em agronomia. E aí é todo mundo junto, conversando, e já estava indo bem legal. Até que um dia, tem gente que fala que não era uma pessoa, que foi um anjo. Estava lá esse papo no grupo, e aí entrou um menino que nunca mais apareceu e falou assim, escuta, vocês vão ficar nesse papinho aí da minha salsinha, no meu quintalzinho, a minha cebolinha, no meu vasinho? Nós não vamos plantar na praça, nós não vamos fazer horta comunitária. Aí todo mundo começou, vamos, mas aí todo mundo, assim, que falou vamos, sumiu. E o menino, inclusive. Mas a partir dessa provocação, a gente começou a se organizar para fazer horta comunitária, e eu sou voluntária em duas, da Horta das Corujas, na Vila Madalena, que a gente criou em setembro de 2012, e na Horta do Ciclista, aqui na Praça do Ciclista, na Paulista, que a gente criou em outubro de 2012. Né? E o pessoal falava, agora você vai criar novas. Eu falei assim, gente, essas duas já estão ótimas. E aí eu tenho trabalhado, né, há quase 4 anos no espaço público, que é uma experiência totalmente diferente de plantar em casa, né? Bom, agora, antes de entrar assim, nos desafios da horta comunitária, eu queria falar que assim, eu entrei nessa muito por uma motivação muito racional, assim, como se fosse um cálculo. A minha cabeça estava fazendo cálculos. Nossa, a segurança alimentar da humanidade corre risco. Nossa, os biomas, isso e aquilo. Mas, ao adentrar esse mundo da produção de alimento, eu descobri um monte de coisas, assim, mudou minha vida, eu me apaixonei por isso. É uma experiência incrível, assim, de conexão espiritual mesmo, com outras formas de vida, de entrar no ritmo da natureza. Então, assim, é super comum a gente que mora na cidade, não sei se vocês já ouviram esse papo, vai chegando novembro, dezembro, a pessoa fala assim, nossa, esse ano voou, eu nem vi passar, parece que nós estamos em abril e já estamos em dezembro. E eu estou todo dia ali lidando com a natureza. Eu falei, não parece que é em abril. Abril é o começo do outono, o sol os dias estão ficando mais curtos. Agora é o começo da primavera. Não, nós estamos em dezembro. Então, assim, ao me relacionar com as plantas, eu passei a viver de uma outra forma o próprio tempo e perceber que eu estou vivendo todos os dias. Eu sei quando está sol, eu sei quando vai chover, até a própria programação da minha vida, assim, eu acordo de manhã, não sei se o dia, se vai dar para ir na horta porque vai chover muito, se eu vou precisar passar boa parte do dia regando e protegendo as plantas porque está muito seco, ou está chovendo loucamente. Quando chove, o agricultor entra em férias, né? Assim, não é só eu. Outro dia eu estava falando com umas agricultoras de Parelheiros que elas falam assim, ai, que ótimo, quando chove a gente vai para a praia, porque aí não dá para mexer na horta, e a horta está sendo regada, então eles vão para a praia. Eu sou mais ou menos assim. Então, a própria organização do meu dia passou a ser dia a dia. Claro que tem uma agenda, eu combinei de vir aqui, eu sabia antes e tal, mas é acordar, olhar para a natureza e falar assim, bom, hoje não é só com a horta, assim, tem os serviços domésticos, né? Está um maior solão, bom, vamos lavar um monte de roupa. Está um maior chuvão, não, vamos arrumar o armário em casa. Você vai se organizando assim em cima da natureza. E é muito legal, porque você está ali no ritmo das coisas. Bom, mas aí, assim, comecei a encontrar pessoas que estavam nessa vibe também e estabelecer relações maravilhosas, inclusive com agricultores de verdade, assim, muito a gente quando vai plantar na praça e tal, muito é uma homenagem a eles, né, que é um personagem tão esquecido e desprezado na nossa sociedade, e aí vamos falar um pouco dos desafios da horta comunitária. Assim, eu acho que o mais bacana de plantar em espaço público não é o abastecimento, né, assim,
Até porque a gente não tem voluntário, insumo, espaço, conhecimento para um dia nós vamos chegar lá, né? Estamos em transição, a gente vai aprendendo. Meu sonho daqui a uns 20 anos que as hortas sejam muito produtivas mesmo, tipo a horta do Júlio Dervez lá na Califórnia, que tem 400 metros quadrados e produz 3 toneladas de alimento por ano. Então, dá para fazer isso, mas a gente ainda não sabe. Mas eu acho que assim, a função principal para quem trabalha na horta é meio um treinamento para a vida, assim, porque aquilo é um caos, né? Você está num espaço público em São Paulo, aquilo acontece de tudo, né? Assim, você não controla as coisas e é um treinamento de resiliência, porque assim, às vezes você vai lá, planta um negócio, aí vem uma enxurrada, a enxurrada arranca, alguém rouba, não sei o que, é difícil, né? Aí, essa época, por exemplo, que está super chovendo, você vai lá, capina, volta depois de 3, 4 dias, está um mato enorme, então, e é um treinamento de fazer fazendo, mudar mudando, né? Então, muita gente entra em contato comigo e fala, eu quero muitas dicas para fazer uma horta. Eu falei, as dicas estão fáceis, a gente fez um documento que chama Roteiro Colaborativo para a Horta Comunitária. É muito simples, mas não precisa de dica, precisa, sei lá, pegar uma enxada, ir para um lugar e começar. Mas aí a pessoa fala, não, mas como é que eu faço? Assim, vamos lá, qual parte que você não entendeu? Você vai lá, pega a enxada, pega a muda, pega a coisa e vai para a praça. Não, mas o resto das pessoas, eu falei, em geral o pessoal que gosta de falar, planejar, não sei o que lá, não gosta de fazer. Então, assim, se depender muito de planejamento, pode ser que se passem uns 3 anos e não começou ainda. Já o pessoal que gosta de fazer, funciona assim. Você está lá capinando e passa um e fala, pô, que legal. Pode plantar aqui? A prefeitura não proíbe? Não, não proíbe. Então eu também venho. Aí no dia seguinte ele vai. Então, o jeito de começar é começando, né? E de mudar é mudando, né? E até a gente está tendo vários conflitos na cidade relacionados com outras coisas, mobilidade e tudo mais, porque mudar é difícil. Então, às vezes, as pessoas ficam com muita explicação racional, né? Que você muda tudo, até o aspecto das suas mãos, né? Assim, é difícil, não é fácil. Então, mas tem que começar. Bom, agora eu super acredito que as hortas comunitárias, elas têm um papel de serem pontos de cura na cidade, de cura das relações entre as pessoas, de receber de volta, né, a vida vegetal e microfauna em sua diversidade e tudo mais, de cura urbanística, de cura em termos de segurança, de limpeza, de tudo, assim. Deixa eu ver aqui na minha lista. Até de cura física, porque você vai lá, a gente brinca, né? Aqui na Horta das Corujas, a gente fala assim, hoje, aula de agrofitness grátis com bronzeamento natural. Assim, então, é só vir e ainda você leva umas coisinhas para casa para comer, né? Então, leva um alfacinho de grátis, né? A gente, num mundo em que tudo custa caro, São Paulo, tudo custa caro, e aí chega no fim de semana, as pessoas muitas vezes estão ali confinadas, e não tem assim, alternativa de lazer de graça, que você não precisa ir bonito, né? Você pode ir com qualquer, aliás, é melhor ir com qualquer roupa rasgada, ninguém vai estar te julgando e vamos lá, né? Bom, e aí tem a questão da educação nutricional, educação ambiental na prática, que isso acontece muito, e não é só criança, principalmente os adultos precisam entrar nesse processo. Está sendo muito comum os adultos empurrarem as crianças, chega na beira da horta e fala assim, vai lá, e fica de fora. E fica com uma relação, assim, às vezes a gente recebe grupos de escola, que as professoras levam um monte de criança, entram na horta e começam assim, não mexe aí, não vai sujar a roupa, não pode cair, não sei o que lá. Você fala, você não quer tomar um café, né? Dá um relax, a gente fica com o pessoal aqui na boa, porque
principalmente os adultos estão precisando ressignificar. Para as crianças é muito fácil, é muito natural ir lá e pôr a mão na minhoca. Mas a gente está sempre empurrando para as crianças. Bom, aí tem um monte de gente que chega e fala assim, ai, como que você... Porque quando você começa a plantar organicamente, o grande fantasma é a praga, né? A pessoa fala, e como faz com a praga, né? Assim, não tem muita praga, porque a gente faz agroecologia, às vezes tem, né? Assim, agora, na cidade, né... o recurso que mais tem, o Peter Webb, que é o permacultor, sempre fala, o recurso mais abundante na cidade é gente, né? Então, assim, quando a pessoa pergunta qual a principal praga da horta, pessoas, né? Pessoas que vão lá e roubam planta, por exemplo. E nem tem essa detonação, mas existem espécies que a gente não consegue cultivar porque elas são roubadas todo dia. Você põe lá um alecrim, a pessoa no dia seguinte você vai e tem um buraco. Alecrim e arruda, por exemplo, são duas plantas impossíveis, né? Manjericão é muito roubado também, mas eu aprendi a fazer, porque você vai ficando... Manjericão você tem que plantar no meio do mato. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, que horta suja, que nojeira. Mas tem uma razão, porque você planta no meio do mato, ninguém vê. Quando está desse tamanho assim, as pessoas gostam de roubar. Agora, quando ele aparece e já está desse tamanho, acho que não cabe na bolsa e tal, aí eles ficam, né? Então, é isso. Mas a gente vai aprendendo. E aí, como se fala na permacultura também, o problema é a solução. A gente tem esse problema. O pessoal rouba algumas espécies mais conhecidas. Se fizer a fileirinha de alface, assim, ou as pessoas levam embora, ou elas não sabem colher e tudo mais. Então, a gente passou a plantar plantas não convencionais, as punks. Então, a gente tem muita punk e uma das razões é isso. Bom, é isso aí. Assim, é uma honra estar aqui. Eu acho que as hortas comunitárias podem ser pontos de transição, né, para esse mundo novo, podem e já são, e eu acredito muito nesse conceito da transição. A gente não está lá ainda, né, cada um com seu passo e tudo mais, e vamos em frente.